Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse curso gratuito de emagrecimento. Eu vou compartilhar com você aqui ferramentas que eu uso para ajudar as pessoas no meu programa completo e a lógica que eu uso para ajudar as pessoas no meu programa completo a atingirem resultados que elas esperam e querem de emagrecimento. No meu programa, eu uso 6 grandes conhecimentos, 6 coisas que eu estudei muito tempo na minha vida e eu uso isso a favor das pessoas que querem emagrecer. Então, os 6 fatores são programação neurolinguística, hipnose e coaching, num primeiro pilar, por dizer assim, e em segundo plano, psicologia positiva, mindfulness e neurociências. O que é a programação neurolinguística? Ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo situações, passando por experiências, aprendendo coisas com nossos pais, nossos professores, nossos familiares, e a gente vai formando dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, o que a programação neurolinguística chama de modelo de mundo, também conhecido como mapa de mundo. O meu mapa de mundo, ele me faz saber como lidar com as coisas do jeito que eu aprendi. Então, tudo que eu sei, tudo que eu faço, todos os meus hábitos fazem parte desse mapa conceitual de mundo, de acordo com o que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. E eu sempre tomo as melhores decisões que o meu mapa de mundo tem como disponíveis a cada momento. A minha mente nunca me faz tomar uma decisão que é negativa para mim. Por mais que ela seja negativa no futuro, a minha mente acha que aquele jeito de agir foi o melhor que estava disponível, considerando os recursos, o estado interno que eu estava naquele momento, ou o que estava acontecendo ao meu redor. E a gente sempre vai agindo com base nesse modelo de mundo, nesse mapa de mundo que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Qual que é o ponto aqui? Não existe um mapa de mundo mais certo do que o outro, nem mais errado do que o outro. Só que tem pessoas, sim, que estão no peso que eu gostaria de estar e eu não estou. Por quê? Porque o meu mapa me programou para ter o resultado que eu tenho. Ou seja, o corpo que eu tenho, a prosperidade que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, a saúde que eu tenho. Tudo está respeitando a programação desse meu mapa de mundo. E embora a gente fale que não existe um mapa mais correto do que o outro, no sentido conceitual de certo e errado, existem sim mapas que geram resultados diferentes. E o que a programação neurolinguística estuda? Se eu não estou tendo o resultado que eu gostaria de estar tendo, mas alguém está tendo esses resultados, significa que existe um jeito. E o que eu preciso? Eu preciso aprender com o mapa dessa pessoa, copiar aquela informação para que dentro do meu mapa ela também exista, aquelas escolhas também existam, e eu também comece a ter os resultados que essa pessoa tem. Na programação neurolinguística, a gente chamou isso de modelagem, ou seja, eu pegar algo que alguém já faz bem, mas que eu não faço, e aprender com essa pessoa como se eu estivesse copiando um arquivo de um computador para o outro. E isso não tem nada de místico, tá? Isso é com base realmente em aprendizagem. A programação neurolinguística é uma grande ferramenta de aprendizagem. A hipnose é uma forma de se comunicar com uma parte profunda da nossa mente que repete automaticamente padrões que eu não consigo controlar. Por exemplo, padrões emocionais, padrões de compulsão, padrões de hábitos, padrões de tomadas de decisões. Então, na minha mente, ela me faz ter alguns hábitos, que às vezes eu não gostaria de ter, mas eu não consigo controlar isso. A gente entende na hipnose que existem 2 funções da mente. Uma função mais consciente e uma função mais inconsciente. É como se o consciente estivesse na frente, assim, e o inconsciente por trás. Então, tudo que acontece passa pelo crivo do meu consciente primeiro, eu vou tentar entender aquilo, e algumas coisas vão para o meu inconsciente. As coisas acontecem no meu consciente e vão para o inconsciente depois. O que acontece? A minha capacidade mental, ela é 5% só do meu consciente e 95% da minha mente inconsciente, subconsciente. E aí,
O que que eu faço? Às vezes eu quero tentar mudar um hábito por força de vontade, ou me forçar a fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, por exemplo, emagrecer, e eu tento isso usando a parte consciente da minha mente, a parte mais racional da minha mente. Quando a grande questão é, lá no meu mapa de mundo, nessa parte inconsciente, esses padrões estão instalados. Ou seja, lá no 95% da minha mente. E aí o que vem acontecendo? Ao longo da minha vida, do mesmo jeito que eu aprendo coisas sobre escola, aprendo coisas sobre matemática, coisas sobre geografia, seja lá o que for, ao longo da minha vida eu aprendo coisas sobre relacionamentos, sobre o que é educado ou não fazer, o que eu posso fazer na casa dos outros ou não, o que eu posso perguntar para alguém ou o que é indelicado, quando que eu devo mentir, quando que eu não devo mentir, quando que eu tenho que aceitar alguma coisa que alguém me oferece, quando que eu não tenho. Ou seja, além de coisas de escola, eu aprendo outras coisas sobre a vida, claro, mas qual que é o ponto? Essas outras coisas que eu aprendo, que não são tão declaradas, eu aprendo mais vendo, percebendo, através de frases meio sem contexto que as pessoas me falam. Só que às vezes eu ouço uma frase sem contexto e eu levo aquilo para todos os fatores da minha vida, para todas as áreas da minha vida. E assim a minha mente vai se programando. Então o que vem acontecendo aqui? Por exemplo, de alguma maneira, a minha programação inconsciente me programou para ser uma pessoa de respeito. Vamos imaginar que sou uma mulher, mas mulher é mais comum isso. Para ser uma pessoa de respeito, para ser uma pessoa que não dá bola para muitas pessoas ou alguma coisa assim. E aí eu aprendo que tem uma certa questão sexual ou relacional e eu não posso ter alguns tipos de comportamentos e alguns eu tenho que ter. E às vezes, para mim, eu sempre aprendi, por exemplo, que eu tenho que tratar bem as pessoas e de alguma maneira ser receptivo e tal. Aí olha uma coisinha, vamos imaginar que só essas duas coisas aqui, só para você conseguir entender na sua cabeça. Eu aprendi que tem algumas coisas erradas sobre relacionamento, sobre com quem, que tipo de pessoa eu posso me relacionar. E em outro contexto totalmente diferente, eu aprendi que eu tenho que sempre ser cordial, sempre ser receptivo, não posso ser uma pessoa agressiva com os outros ou alguma coisa assim. Aí eu começo a entrar na fase de adolescência ou fase adulta e eu percebo que as pessoas me dão muitas cantadas. Só que eu sei na minha cabeça, né, porque eu aprendi, que eu tenho que, não posso me envolver com muitas pessoas ou alguma coisa assim, ou eu já tenho um envolvimento com alguém, eu não posso me envolver com uma segunda, terceira, quarta pessoa. Só que eu também sei que eu não posso tratar mal ou ser mais incisivo com essas pessoas. Então eu fico num jogo assim de não saber falar não, ter uma dificuldade assim, e aí o que acontece? Isso começa a criar um problema na minha vida. E aí minha mente fala assim, viu? Eu não tenho como ser estúpido com alguém, eu não consigo falar não consigo me impor, não consigo, sabe, dar uma cortada na pessoa, mas eu também não posso ficar me relacionando com as pessoas, me envolvendo com essas pessoas. O que a mente faz? Ela encontra uma outra solução. Para muitas pessoas, essa outra solução é se tornar menos atraente. O que a vida inteira as pessoas aprenderam que as pessoas mais atraentes são e menos atraentes são? Aí a pessoa busca na mente dela assim, poxa, eu vejo que aquelas pessoas que estão acima do peso são menos atraentes. Não tô falando que isso é um fato, tá? Eu tô falando que para muitas... Eu já atendi mais de 100 pessoas e isso aqui aconteceu com pelo menos aí uns 5% das pessoas. Então eu tô dando um exemplo aqui, que mesmo que você não tenha isso, você consegue visualizar facilmente na sua mente. A pessoa, ela formula a ideia de que, poxa, se eu fosse menos atraente, eu não teria esse problema. E às vezes a mente da pessoa fala assim... Entre começar a dar patada nos outros, ser grosso com os outros, entre sair com um monte de gente e entre estar acima do peso, eu não quero nenhum dos três, mas esse aqui é o menos pior. O que a pessoa faz? Ela se torna uma pessoa com maus hábitos alimentares, maus hábitos de saúde e fica acima do peso. E eu poderia ficar aqui horas e horas e horas dando exemplos de outras programações que fazem a pessoa se alimentar mal ou comer de alguma maneira assim, por exemplo... um exemplo rápido, a avó geralmente fala, nossa, você tá magrinho, tá doente, ó, o seu primo ali tá saudável, daí você vai ver o primo tá gordinho. Então, a cabeça fala, opa, gordinho é saudável, magrinho é doente.
Ou então, nossa, olha aquele menino é fraquinho, olha, vai apanhar na rua. Aí você vai ver um menino magro. Aí você fala, magro é fraquinho, então, né? Então você começa a perceber que não é tão legal ser fraquinho. Então, a sua mente, seu mapa, vai assimilando uma verdade ali. Outra coisa, vamos pensar assim, a pessoa, ela come toda a comida no prato e ela é elogiada. Ela ganha um presente, ou ela só vai ganhar um presente se ela comer tudo. Muito comum. Ó, se você não comer a comida, você não vai ganhar presente. Ou se você não comer a comida, você vai tomar injeção. Além da pessoa se forçar a comer, ela para de gostar de injeção. Começa a ter um problema com injeção. Quando ela tem um problema de saúde, ela não gosta de injeção, porque aprendeu que a injeção era um castigo. Então, olha como a nossa mente vai se programando, para no futuro a gente tomar decisões, ter emoções sobre as coisas. E aí, também, né, aquela coisa, você tem que comer tudo a comida, porque deixar comida no prato é pecado, e vai jogar comida fora, tem um monte de gente passando fome no mundo, e você tem que valorizar o que você tem e tal. Daí a pessoa, meu Deus, eu tenho que comer até quando eu não quero. Aí a pessoa aprende a comer quando ela não quer. Enfim, a nossa vida é um conjunto de pedaços de mapas que a gente vai pegando das pessoas, tudo fora de contexto. Só que a gente pega esses pedacinhos e vai reproduzindo. E a gente não reproduz uma vez. A gente generaliza isso para os conceitos, para todos os momentos da nossa vida. E, o que é pior? Depois a gente ensina isso para os filhos ainda, ou para os sobrinhos, ou seja lá para quem for. Então, a hipnose e a programação neurolinguística juntas, elas atuam em completar esses mapas. A maioria das vezes, esses mapas que a gente foi aprendendo não estão necessariamente errados, eles estão incompletos. Ou seja, você aprendeu um pedaço de uma informação, mas não aprendeu o complemento daquilo. E aí, a gente vai completando esses mapas e a pessoa vai tendo melhores escolhas, melhores possibilidades, melhores recursos. E aí, o coaching nos ajuda a formular metas e atingir metas. Não vou entrar aqui para a aula não ficar muito longa sobre conceitos de mindfulness, psicologia positiva e neurociências, mas também são outras ferramentas que eu uso no programa completo. Mas eu quero trazer uma técnica aqui nessa aula, que é uma das técnicas mais importantes que eu uso no meu programa, tá? E é uma técnica que faz o seguinte: a nossa mente, ela cria uma autoimagem que a gente deve buscar. Então, se você já me viu falando isso, né, eu falo do termostato, e a nossa mente ela sempre está tentando fazer a gente ter um determinado peso, um determinado tamanho, uma determinada forma. E existe uma maneira da gente mostrar para a nossa mente que a nossa forma é outra. E eu quero que você, se você quiser, anote aqui, porque eu vou ensinar como fazer para você fazer uma técnica que vai mostrar para a sua mente qual é a forma que ela deve buscar. O que se espera que aconteça depois de você fazer essa técnica por alguns dias? Naturalmente, você vai perceber que é muito mais fácil você tomar mais decisões positivas que se referem à saúde, alimentação, forma física, seja lá o que for, e vai ser mais difícil você tomar decisões negativas, como comer demais ou querer todo dia comer hambúrguer ou alguma coisa assim que não é tão saudável. Como funciona essa técnica? Você vai fazer essa técnica por, de preferência, 10 minutos por dia, de preferência 2 vezes por dia, tá? Você não deve fazer 2? Faz uma, é melhor do que nenhuma. Você não deve fazer 2 vezes de 10 minutos? Faz 5 minutos, mas faz, tá? Ao longo de alguns dias você vai começar a sentir diferença. A técnica é assim: você fecha os olhos, relaxa um pouquinho o seu corpo, sabe? Respira fundo e tal. Preferencialmente sentado, tá? Ou sentada pra não dormir, não pegar no sono. Pode fazer e dormir e pegar no sono? Até pode. Só que você não sabe se você fez a técnica inteira, tá? Eu não acredito muito nessa coisa de fazer técnica dormindo. É importante que a mente tenha uma integração consciente e inconsciente. E a gente vê muito no YouTube essa coisa, ouça dormindo. Não acredito que essas coisas funcionam, tá? Não tem nenhuma evidência do pessoal real da hipnose que estuda isso sério, falando que essas coisas funcionam. Mas enfim, faça acordado, sentado. Fecha os olhos, relaxa. Você vai fazer o seguinte: se imagina numa sala repleta de espelhos mágicos, tá?
São espelhos mágicos. De todos os lados, para cima, para baixo, no chão, todos os lugares que você olha tem espelhos que refletem você. Ok? Imagina que você está nessa sala então. Aí você se imagina preferencialmente de sunga ou de biquíni ou sem roupa. Para que você veja bem o seu corpo, tá? Se você tiver acessórios, fique com os acessórios. Por exemplo, eu uso óculos, eu uso às vezes relógio, eu tenho uma correntinha aqui, né? Eu imagino eu só com essas coisas, por exemplo. Os espelhos vão te refletir da forma que você quer ser. Ou seja, nesses espelhos você vai se imaginar magra. Imagina você com a barriga do jeito que você quer que seja, com o braço do tamanho que você quer que seja e tal. Então você olha no espelho, anda um pouco pela sala e vê você se movendo. Mas assim, quanto melhor você conseguir se imaginar, mais vai funcionar a técnica. Então é legal que você imagine realmente. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para imaginar. Faça de conta que você está se imaginando com a sensação de estar fazendo aquilo, tá? Depois talvez você consiga imaginar, mas eu garanto, a técnica também funciona, mesmo que você não seja aquela pessoa que visualiza o filminho na sua mente, tá? Na verdade, a maioria das pessoas não consegue visualizar tão bem. Então, não crie uma expectativa tão grande de achar que você vai ver um filme perfeito, que poucas pessoas têm essa habilidade, tá? Se imagina andando, percebe o seu corpo se mexendo no formato que você gostaria que fosse seu corpo. Então você fica por um tempo imaginando isso, de olhos fechados e tal. E aí o que você vai fazer depois? Você vai se apalpar na imaginação, tá? E vai imaginar que você está sentindo o seu braço do tamanho que ele está igual no espelho. Tá? Então, se o seu braço vai ficar mais magro, você imagina o seu braço mais magro, você sentindo o seu braço mais magro, seu pescoço, papada, bochecha, cabeça, tudo. Peito, barriga, perna, glúteos, bumbum, cintura, tudo. Imagina você sentindo o seu corpo magro. Então você vai ver o seu corpo magro, sentir o seu corpo magro. Você pode até imaginar que você está falando alguma coisa e percebendo se sua voz muda. O que acontece muito? O tamanho do corpo e tudo mais, né? Mexe com distância de órgãos, alguma coisa assim. E a voz da pessoa muda quando ela emagrece, quando ela engorda. Percebe se a sua mudaria. E não precisa saber com certeza isso, tá? Você só imagina. A sua mente ela vai fazer a maior parte da técnica, tá? Não tente fazer no racional. Você só imagina. Sua mente vai fazer o resto, tá? Imagina a sua voz, como ela seria, como seria a sensação da sua boca. É muito legal a gente perceber essas coisas. Então você vai se ver, se sentir e se ouvir. Ok? Então imagina que você está andando, sente a sensação de você andar. Por exemplo, tem algumas pessoas que a coxa encosta quando anda. Imagina que você está andando e a coxa não está encostando. Na sua imaginação, você pode imaginar naturalmente isso. Imaginar você com o peso que você já quer ter, nesses espelhos e tal, e aí você se sente, toca, anda, fala do jeito que você vai ter. Faz isso por mais ou menos 10 minutos, né? O ideal, se não for 10, faz por 5. Você pode, opcional, deixar um alarme antes de começar, né? Para te avisar de terminar, para você saber quanto tempo já foi, para não ficar nessa, nossa, será que já deu tempo? Daí você vai lá ver, fez 40 minutos isso, ou fez 2 minutos. Deixa um alarme do celular para te avisar. Uma coisa importante, né? Eu falei essa coisa de 40 minutos. Não adianta você fazer 40 minutos por dia essa técnica. Tá? A sua mente ela aprende aos poucos. Então, de 5 a 10 minutos é o que basta. Fazer 20 não vai fazer 2 vezes o resultado vir mais rápido, inclusive vai atrapalhar. Tem uma história que eu gosto muito, que tinha um sábio, um mestre de Kung Fu, que morava numa montanha e tal. Aí um aprendiz chegou lá e falou assim: mestre, se eu me dedicar a praticar Kung Fu todos os dias, quanto tempo eu demoro para me tornar mestre igual você? Aí o mestre falou assim, demora mais ou menos 10 anos para você se tornar um mestre igual eu. Aí ele falou assim, legal. E se eu me dedicar, se eu estudar bastante, se eu estudar todos os dias, mas com muita dedicação, com muita força, com muito cuidado, né? Sempre
observando você e tal. O mestre falou, se você fizer isso, você vai conseguir ser um mestre como eu em 5 anos. E ele falou assim, nossa, que legal. Mestre, e se eu largar meu emprego, parar de me alimentar e tal, e ficar 18 horas por dia praticando Kung Fu, bastante, treinando o dia inteiro, sempre que me dá um tempo, treinar toda hora Kung Fu? O mestre falou assim, olha, se você largar seu emprego, largar todas as coisas da sua vida, se dedicar integralmente a isso, fazer isso com muita força, colocar toda a sua energia nisso, você nunca vai conseguir ser um mestre de Kung Fu. Eu acho muito importante isso. Então, guarda isso pra você, tá? Você fazer 2 vezes por dia 10 minutos tem um resultado. Você fazer 2 vezes por dia 40 minutos tem talvez menos do que fazer 10 minutos. E se você perder um dia, não tente compensar. Amanhã eu faço o dobro. Faça sempre 10 minutos ou sempre 5 minutos. Isso é um pedido meu, tá? Um conselho meu, e eu tô há 10 anos agora, né, esse ano, ensinando essa técnica para outras pessoas. Eu fiz comigo, foi o que me ajudou a emagrecer de 88 para 70, depois para 68 quilos. E a técnica é essa. Imagina os espelhos, imagina você com o peso que você quer, com o corpo que você quer, andando, sentindo, encostando. O que é legal dos acessórios? Se você imaginar você com os acessórios lá, a sua mente consciente e inconsciente se conectam. Então, se for acessórios que você sempre usa, a sua mente vai ter mais facilidade de saber que é você aquela pessoa magra ali. E isso vai reforçar melhor. Se você não usa um acessório, não precisa começar a usar, tá? É uma coisa que ajuda a técnica, mas não é o 80-20, tá? Não é o que vai gerar a grande transformação, a grande mudança, o grande resultado. Então, faz isso por alguns dias e você vai começar a perceber uma diferença nas suas decisões. E o seu corpo naturalmente vai fazer coisas para te ajudar a eliminar um peso a mais, a tomar melhores decisões e fazer melhores práticas ou questões alimentares ou físicas ou de saúde. Então, eu vou encerrando por aqui esse curso gratuito de emagrecimento. Espero que tenha dado para aprender algumas coisas interessantes sobre como a gente forma a nossa visão de mundo, né? Nosso modelo de mundo, e que você use realmente essa técnica que eu ensinei aqui. E se você quiser entrar na mentoria completa, no programa que eu conduzo tanto essa técnica quanto outras técnicas passando pelos 5 pilares, eu vou te acompanhar, te dar um passo a passo de tudo que você tem que fazer de agora, do peso que você tá para chegar no peso que você quer e manter esse peso que você quer ter para sua vida sem precisar ficar fazendo dietas, cuidando de alimentação ou fazendo atividades físicas que você não gosta. Vou deixar aqui embaixo o link da aplicação, que é um link da mentoria. Você vai colocar suas informações, vai explicar sobre a sua situação, a gente vai entender um pouco melhor sobre o seu momento. E eu ou alguém da minha equipe vai ler tudo isso com detalhes, ver se a gente pode te ajudar e te chamar para conversar sobre os próximos passos. Então, vou encerrando esse curso por aqui e nos vemos no programa completo. Até mais!